Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, como vocês podem perceber, o título do nosso encontro é Previdência Privada. E aí, o que é a Previdência Privada, né? Vocês já devem ter ouvido falar desses dois modelos. Vamos um por vez. Eu tenho Previdência Privada VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. O que isso significa? Que ele é ideal para pessoas que fazem declaração simplificada do imposto de renda, tá? Porque ele não é dedutível do imposto de renda. Tá? Então, ele é um valor que você vai guardar aí mensal ou, né, de acordo com a sua possibilidade, você vai aportar esse valor dentro da sua caderneta de previdência privada e ele não tem deduções de imposto de renda, tá certo? Ele é o Vida Gerador de Benefício Livre. E você tem o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que ele é ideal para quem faz declaração completa. Por quê? Porque ele é dedutível em até 12% da base de renda da base do teu imposto de renda tributável. Certo? Então você tem lá uma declaração de imposto de renda mais completa, com várias coisas. Então o PGBL ele pode deduzir o seu imposto de renda a pagar para o governo. Tá certo? Quais são aí os principais medos aí que a gente vai ter, né, as taxas que a gente vai ter que pagar para uma previdência privada? Se atente quando você for fazer um contrato, independente de ser um VGBL ou um PGBL, tá? Se atente a isso. Taxa de carregamento. Ela incide sobre o quê? Sobre o valor que você está colocando na sua caderneta de previdência privada. Ou seja, se eu fizer um depósito, no caso aqui de R$ 100, eu tiver uma taxa de carregamento de 3%, o que vai acontecer? Eu depositei R$ 100, o banco pegou R$ 3 para ele e depositou R$ 97 na minha previdência privada. Se a minha previdência privada render igual a poupança está rendendo hoje, gente, eu demoro 2 anos, um ano e um pouquinho para recuperar só a taxa de carregamento. Tá? Porque a taxa de poupança hoje está em 2,62% ao ano. Ou seja, eu demoro mais de um ano para pegar esses 3% de volta. Então, se atente às taxas que você está recebendo de lucratividade da tua caderneta de previdência privada. Tá? Outra taxa importante para olhar na taxa de previdência privada, taxa de administração. E aí eu peço que prestem muita atenção no contrato, porque as taxas estão variando de novo de 1,5% a 3% ao ano. Tá? Então, imagina que você fez um contrato que tem 3% de taxa de carregamento, mais 3% de taxa de administração ao ano. Se ela te render igual a poupança, gente, desculpa ser assim, sincero para você, mas se ela te render o mesmo que a poupança rende, você está perdendo dinheiro. Como assim eu estou perdendo dinheiro? A poupança hoje está rendendo 2,62%. Se eu te comer 3% de taxa de administração e 3% de taxa de carregamento, eu te comi 6% no primeiro ano. 3 logo na entrada e 3 logo na saída. Tá? Foi mais de 6%, na verdade, porque essas taxas são compostas. São juros compostos. O juros composto ele é maior do que o juros simples. Trabalha exponencialmente. Então, para você render esses valores, você precisa de 3 anos. Então, presta atenção nesse tipo de taxa. A taxa de administração é uma taxa que quebra muito o investidor em previdência privada. Tá? Essa taxa de carregamento também é outra taxa que muitas pessoas não se atentam quando fazem um contrato de previdência privada. Muitas vezes, o que a pessoa pede para o banco? Né? Chega no banco e pede um produto de previdência privada para daqui 20, 25 anos eu ter um valor mensal que eu vou receber mensalmente durante
20 anos, 25 anos, tá? 30 anos, às vezes, né? Depende do modelo de contrato que você faz. E aí você tem também taxa de saída. Imagina que, porventura, aconteceu alguma coisa na sua vida e você precisou do dinheiro da sua previdência privada, até para dar entrada, se for o caso, no imóvel. Por exemplo, você resolveu trocar. Eu tinha 100 mil na previdência privada, apareceu uma oportunidade para eu dar uma entrada no imóvel de valor de 100 mil. O que eu quero? Tirar esse dinheiro da minha previdência privada e aí eu tenho uma taxa de cobrança que vai me cobrar na saída. Tá? E tem bancos que vão te cobrar a taxa de carregamento, taxa de administração e a taxa de saída. Tá? Lógico que tem empresas aí mais idôneas que vão trabalhar com taxas mais baixas, mais próximas aí do que seria o ideal. Uma taxa zero de carregamento, uma taxa de administração no máximo de 1,5 e uma taxa de saída zero. Tá? A maioria desses contratos de previdência privada, eles têm uma taxa de saída regressiva. O que é isso? Se você sair no primeiro ano, ele te cobra uma taxa. Se você sair no segundo ano, a taxa é mais baixa. No terceiro ano, é mais baixa ainda. E após 10 anos, geralmente, a taxa é zero. Tá? Então, você tem um valor que o banco pega nessa taxa de saída. Elas são taxas variáveis e vai variar de acordo com o seu contrato. Então, prestando atenção sempre que for fechar um contrato de previdência privada. E aí tem outra coisa importantíssima. O que vai ser? Vai ser nas assistências que eu vou ter. Então, eu tenho renda temporária. Você, contratante, recebe uma pensão por um período determinado. Porém, quando você morrer, esse benefício cessa, mesmo que você tenha um saldo pendente lá. E você não contratou nenhum tipo de serviço para que esse saldo seja repassado a um herdeiro. Então, você tem como perder esse dinheiro para o banco. Então, presta essa atenção. Leia no seu contrato de previdência privada qual que é o tipo de benefício que você tem, renda temporária, renda vitalícia, tá? Dentro desses dois modelos aqui, ó, você vai ver que na renda temporária você vai receber por um período determinado, tá? Então, qual que é esse período? 10 anos, 15 anos, 20 anos, depois do que eu paguei. Então, eu paguei lá 20 anos, 25 anos, ou que seja agora 35 anos de fundo de previdência privada, para daqui a um tempo eu ter um valor a receber, que vai me durar 10, 15, 20 anos, depende do contrato que você fez também. Então, se atente ao contrato de previdência privada. Ou eu tenho renda vitalícia, que vai me prover essa pensão enquanto eu estiver vivo. E aí, quando eu morrer, o que acontece? Para o pagamento. Então, presta atenção nisso. O ideal que eu vejo é que a renda seja reversível a um beneficiário. Ó. E aí, quem é o beneficiário? Geralmente a gente põe o cônjuge da pessoa, né? Ou põe o filho, filhos, né? Abre, se for o caso. Então, você trabalha com renda reversível ao beneficiário. Você recebe uma pensão mensal até falecer, se for o caso, e caso isso ocorra, um percentual desse dinheiro ele vai ser revertido aos beneficiários do seu contrato, tá? Isso daí é um contrato melhor. Então você tem essa reversão do dinheiro para outras pessoas, né? Não fica só na sua alçada. Principalmente pensando que previdência privada é para quando a gente ficar mais idosos, né? Então trabalhar aí com a questão da idade, a questão da morte acaba sendo uma questão próxima. Muitas vezes quando a gente lida com previdência privada. Garantias adicionais que pode se ter no contrato. Pecúlio por morte, ou seja, caso você venha a falecer antes do período de renda, o beneficiário recebe o montante integral acumulado até a data. Né? Algo importante para se ter um contrato. Pensão por prazo certo. Né? Então, caso aconteça de você vir a falecer,
que vai acontecer? O beneficiário vai receber em parcelas, tá? Então, o pecúlio vai receber um montante integral. No caso de pensão por prazo certo, ele vai receber em parcelas, no formato de uma pensão, aí por um período até acabar esse valor, esse montante. Você pode ter pensão aos filhos, né? Os filhos menores de idade receberão uma pensão mensal até atingir a maioridade. E aí, 18 anos, depende, em caso de estudo, até 24 anos, tá? A justiça reconhece isso. Então, é importante você ter esse tipo de garantia. Pensão ao cônjuge. Então, também semelhante aqui à pensão aos filhos, a gente tem a pensão ao cônjuge. Ela é revertida ao beneficiário, em geral, o cônjuge ou companheiro aí disponível. E você pode ter outro tipo de estrutura, que é a renda por invalidez. Então, caso você tenha um problema grave, né, se aposente por invalidez, o que vai acontecer? Durante o período de acúmulo, ou seja, eu estou acumulando ainda, eu não passei para ser beneficiário do título de previdência privada. Eu ainda estou dentro do prazo de acumulação. O que vai acontecer? Eu tenho uma espécie de seguro que vai me prover uma renda mensal, tá? Por essa invalidez. Então, é outro tipo aí para você analisar. Então, fiquem atentos, principalmente na questão da previdência privada, a taxas, tá bom? Isso é o que mais pega na questão da previdência privada, independente dela ser uma vida gerador de benefício livre ou dela ser um plano gerador de benefício livre, tá? E prestem atenção quando você for fazer o tipo de contrato da previdência privada, se você tem a sua declaração de imposto simplificada ou completa, se você quer que a sua previdência privada seja dedutível ou não da sua base de imposto de renda tributável, tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho que pagar imposto de renda, geralmente, através de declaração completa, eu trabalho com um plano gerador de benefício livre. Se eu não uso esse tipo de instrumento, eu trabalho com o VGBL mesmo, que é mais simplificado, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenha esclarecido as diversas dúvidas que aparecem sobre previdência privada. Até breve.